havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, professor, doutor Ivanir de Melo, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 53ª sessão ordinária, em 6 de julho de 2010. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Chiquinho Brazão, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Elton Babu, Roberto Monteiro, Paulo Pinheiro, Eliomar Coelho, Paulo Messina, Dr. Gilberto, Rubens Andrade, Dr. Jorge Manaia, Adilson Pires, Dr. Carlos Eduardo, Chiquinho Brazão, Aspar Zé Camargo, Patrícia Murim, Andréa Gouveia Vieira, Jorge Felipe, Tânia Bastos, Rosa Fernandes, João Mendes de Jesus, Jorginho da SOS, Tereza Berger e Lilian Sá. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Paulo Messina, a convite. Encerra a sessão às 16h10. Obrigado, doutor Ivanir. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Alfredo Sirquis, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, visitantes que nos honram com a sua presença nas galerias, hoje é a nossa primeira sessão, depois do recesso, e tivemos, durante esse período, algumas situações que chamaram a atenção da opinião pública da cidade do Rio de Janeiro. Tivemos 2 graves episódios de violência, uma morte de um menor por bala perdida e um trágico atropelamento de um skatista e numerosas outras situações de violência na nossa cidade, dessas que já a gente, infelizmente, de alguma forma, nós, a imprensa, já nos acostumamos. Eu me lembro, na minha infância, quando ocorria um ato violento na cidade do Rio de Janeiro, um crime, ele permanecia meses nas manchetes, dava ensejo a livros. Eu era pequeno, me lembro do caso Aida Cury, de uma jovem que foi atirada do alto de um edifício, e foi um incidente trágico, um crime, que rendeu, na crônica jornalística da nossa cidade, matérias durante anos e anos. Tivemos o famoso caso do Peg-Pag, que 4 seguranças de um supermercado foram metralhadas por um criminoso. Isso foi um caso que rendeu anos de noticiário. A cidade parecia escandalizada por essa situação. Hoje, a cada dia que passa, dezenas de pessoas são mortas na cidade do Rio de Janeiro. E nós não tomamos conhecimento da grande maioria desses casos. Tomamos quando atinge uma pessoa conhecida, o parente, o filho, mãe, pai de alguma pessoa conhecida. Mas, de alguma forma, estamos anestesiados e, de alguma forma, nós e os meios de comunicação nos acostumamos a essa situação. Como se fosse normal morrerem mais de 6.000 pessoas por ano vítimas da violência num estado como o do Rio de Janeiro. Eu tenho a honra de presidir a Comissão de Segurança da Câmara Municipal, que vem há 2 anos trabalhando de forma discreta, mas sistemática com essa problemática e preparando recomendações nas várias esferas de governo, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual,
quanto no municipal, para que a gente possa promover mudanças que, pouco a pouco, melhorem a situação de insegurança que o povo carioca vive e que nos aflige a todos nós, as nossas famílias. Eu gostaria de comentar alguns desses temas, porque penso que a presente campanha eleitoral ela só faz sentido se nós entendermos que campanha eleitoral não é apenas para eleger pessoas. Campanha eleitoral é fundamentalmente para discutir soluções, para discutir teses, para discutir projetos que possam ter alguma contribuição na melhoria da vida das pessoas. Eu penso que existe, nessa coisa tão desprezada que é a política, a ideia de que política deveria ser organizar as pessoas para melhorar as coisas e também debater a fundo os problemas para chegarmos nas melhores soluções e nos melhores programas. Então, eu gostaria de comentar a evolução das questões de segurança na nossa cidade. Penso que tivemos melhorias, coisas positivas aconteceram pela primeira vez em muito tempo na cidade do Rio de Janeiro. Me refiro especificamente às UPPs. Penso que o problema mais grave, dentre todos os graves problemas de segurança da cidade do Rio de Janeiro, é o problema do controle territorial sobre comunidades que fazem parte da nossa cidade e que sofrem o controle territorial e uma verdadeira ditadura militar local por parte de bandos de traficantes armados que exercem um poder discricionário, um poder bárbaro sobre essas comunidades. Então, isso se diferencia do tráfico de drogas convencional, digamos assim. O tráfico de drogas ele existe em qualquer cidade do mundo, grande, média, pequena, em qualquer cidade existem drogas, existem pessoas que compram drogas, existem pessoas que vendem drogas. E essa discussão deveria ser vista dentro de uma ótica mais apropriada do que aquela da guerra contra as drogas. Mas o Rio vive uma situação peculiar que se reproduz em pouquíssimas cidades do mundo, pouquíssimas, que se reproduz apenas em tristes cidades do mundo que são submetidas a situações de guerra civil, como é o caso de Mogadishu e outras cidades, poucas, que vivem esse drama, que é a questão do controle territorial de força armada, que não a força do Estado de Direito. Então, quando nós começamos a ter, na cidade do Rio de Janeiro, algumas pequenas comunidades da Zona Sul, onde se subtrai o controle territorial aos bandidos e as forças do Estado de Direito ocupam essas comunidades e lá permanecem, isso é um fato auspicioso, porque durante anos e anos, o que nós víamos? Nós víamos incursões por parte da polícia, que ainda tem, sobretudo, seus corpos de elite, como o BOP e o CORE, poder de fogo, adestramento necessário para penetrar em qualquer comunidade. O problema é que eles iam lá, confrontavam, muitas vezes pessoas inocentes acabavam vitimadas por balas perdidas, policiais, tragicamente, eram mortos no cumprimento do seu dever e bandidos também eram mortos, mas o fato é que a força policial não permanecia no local. E 2 ou 3 dias depois ela se retirava e a bandidagem voltava para ocupar aquele território, com armas privativas das Forças Armadas. Então, de fato, a UPP ela é extremamente positiva porque ela permite a permanência da ocupação das forças do Estado de Direito dentro dessas comunidades. Porém, o que nós vemos? Nós vemos o seguinte, que, por enquanto, é um efeito de demonstração. Por enquanto, é um exemplo, numa pequena escala, de uma coisa que, de fato, pode dar certo. Então, nós temos algumas pequenas comunidades na Zona Sul e na Zona Norte, em áreas de classe média, ocupadas pela Polícia Militar, por novos efetivos da Polícia Militar, que, inclusive, são
adestrados para esse tipo de situação. Não tivemos ainda a mesma ocupação nas grandes comunidades da Zona Sul, caso da Rocinha, do Vidigal, nem nas grandes comunidades e nas mais problemáticas da Zona Norte e da Zona Oeste, onde a dificuldade de proceder a essa ocupação e essa permanência é muito grande. Em primeiro lugar, por uma questão de efetivo. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem 38 mil homens. No entanto, eles trabalham numa escala de serviço de 24 de serviço por 48 de suposta folga. Eu digo suposta folga porque não é folga. Durante essas 48 horas, esses profissionais da segurança pública exercem uma segunda profissão, quase sempre vinculada à segurança privada, e que acaba sendo de melhor remuneração do que o trabalho policial. Um policial militar, um soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ganha hoje de salário cerca de R$ 850, mais alguns penduricalhos excepcionais que ele tem, que lhe permite o salário chegar a 1.200, 1.300 em algumas ocasiões. Agora, se ele trabalha como 15 dias como segurança de supermercado, ganhando R$ 100 por dia, ele vai ganhar mais como segurança de supermercado do que como policial. E digo que segurança de supermercado pode ser motorista de táxi, pode ser corretor de imóveis, conheço situações de todo tipo. O fato é que, na verdade, o bico passa a ser a profissão policial e a ocupação de melhor remuneração passa a ser a segunda atividade que esse profissional da segurança pública exerce. Então, qual é o reflexo disso? Em primeiro lugar, o efetivo real é muito diferente do efetivo teórico. Se nós considerarmos um dia de semana normal, na cidade do Rio de Janeiro, não há mais do que 2.000 policiais, não há mais do que 2.000 PMs nas ruas da cidade do Rio de Janeiro a qualquer dia dado. Porque existe a questão do turno, existe a questão de um amplo contingente de policiais cedidos para prefeituras, para o Judiciário, para o Ministério Público, questão de licença, enfim, o efetivo real é muito abaixo do efetivo formal, do efetivo teórico. Isso não é um problema apenas quantitativo, que influencie na capacidade de ocupação territorial por parte do efetivo policial que nós dispomos. Existe também uma questão de qualificação profissional. Qual é o aperfeiçoamento profissional, qual é a qualificação profissional que pode ter um policial militar que trabalha um dia e folga 2, ou um policial civil que trabalha um dia e folga 3? Qual é o controle que a instituição pode ter sobre os seus quadros dentro de uma rotina desse tipo? Por isso que eu venho defendendo há muito tempo, e uma das principais conclusões da nossa comissão é justamente essa, que existe a necessidade de nós criarmos de fato, e não apenas teoricamente, um regime de dedicação exclusiva nas nossas polícias. A dedicação exclusiva existe em tese, na lei, mas ela é uma impossibilidade real, porque nenhum policial, nem civil, nem militar, tem condições de viver com o salário aviltante que dispõe, que recebe no final do mês. No caso da Polícia Civil, por exemplo, teria que haver um aumento de 150% naquilo que os policiais recebem, para que, de fato, houvesse uma chance dos policiais renunciarem a ter uma segunda ocupação remunerada. Então, senhor presidente, senhores vereadores, uma das conclusões da nossa comissão, já há algum tempo, e eu me comprometo a lutar por isso na minha campanha, e se for bem-sucedido, lutar por isso em Brasília, é de fato que é necessário que no âmbito federal se institua um fundo para a segurança similar ao fundo que existe para a educação.
nós tivemos aí, de uns anos para cá, um tratamento importante em relação ao salário aviltado dos professores, continua sendo aviltado, mas já existem mecanismos no âmbito federal que permitam se financiar uma elevação do piso salarial dos professores naqueles municípios que não têm condições de pagar, e seria importante que fosse instituído um Fundo Nacional de Segurança que pudesse bancar um piso dentro daquilo que a PREC, que foi votada recentemente pelo Congresso Nacional, dispõe, que é uma nivelação com a Polícia Militar do Distrito Federal. Evidentemente, nenhum Estado, nesse momento, tem condições de fazer isso, porque, no caso do Distrito Federal, existe justamente esse subsídio federal. Então, o que nós temos que ter é um Fundo Federal para a Segurança que consiga, em primeiro lugar, acertar essa questão salarial dos nossos policiais civis e militares, de forma que possamos exigir e impor a dedicação exclusiva. Por outro lado, esse fundo deve servir também para o adestramento permanente, o aperfeiçoamento profissional permanente dos nossos policiais civis e militares. Então, isso é uma proposta extremamente importante que a Comissão de Segurança da Câmara elaborou, vem estudando, vem vendo formas de viabilizar. Aí vem aquela pergunta, tudo bem, mas como é que isso vai ser pago? Eu recebi, há poucos dias atrás, do ex-secretário André Urânio, uma sugestão que me parece extremamente interessante e relevante, que é vincular a criação desse fundo ao FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, cujos recursos têm sido desperdiçados aí de mil maneiras diferentes, em projetos que não têm nada a ver, envolvem clientelismo político e outras coisas. Esses recursos deveriam ser utilizados na suplementação salarial dos nossos policiais civis e militares, permitindo que eles atingissem um patamar salarial compatível com a dedicação exclusiva e também com a criação de um sistema de adestramento permanente, de aperfeiçoamento profissional permanente dos nossos policiais. Conseguir a dedicação exclusiva, fazer com que todos os dias nós possamos contar com a totalidade do efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil. Permitir que esses policiais civis e militares diariamente estejam sob a égide, sob o enquadramento das suas respectivas instituições e lhes garantir a possibilidade de uma formação profissional permanente que lhes forneça cursos de aperfeiçoamento em diferentes modalidades afeitas ao exercício da sua profissão, é, de fato, uma questão extremamente importante que eu compartilho com os meus colegas vereadores e com todos aqueles que nos ouvem através da TV Câmara, que nos assistem através da TV Câmara, porque penso que, se nós de fato queremos que essa experiência, no momento de demonstração das UPPs, possa ser generalizada por toda a cidade do Rio de Janeiro e futuramente por todo o estado do Rio de Janeiro, nós temos que aumentar o efetivo significativamente e temos que melhorar a qualidade dos nossos policiais, porque não se trata apenas de uma questão de quantidade, existe uma questão de qualidade, existe uma banda podre relacionada com crime organizado que precisa ser expurgada, e para isso é fundamental que haja uma corregedoria de polícia totalmente independente, totalmente autônoma e com a capacidade de receber denúncias todos os dias, e não apenas nos dias de trabalho, e com a capacidade de agir sem temer represálias. E, por outro lado, temos que ter uma carreira policial que seja valorizada, que atraia pessoas da sociedade produtivas, pessoas que podem
eventualmente, exercer outras profissões, mas que, de fato, se voltam para a profissão policial por vocação, possam, de fato, exercer essa profissão em condições de dignidade, de remuneração e de respeito por parte da própria instituição e do público em geral. Então, basicamente, nós precisamos de polícias que respeitem o cidadão e que possam ser respeitadas. E o caminho para isso não poderá ser apenas uma tarefa dos Estados. Tem que ser assumida como uma tarefa nacional, como uma tarefa federal, como uma tarefa do Brasil. E isso é uma causa pela qual eu pretendo lutar. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 801 de 2010, de autoria do senhor vereador Luiz Freitas, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Mérito Pedernestro a Dilson Ferreira de Anaide, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por relevante serviço prestado à sociedade. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 802 de 2010, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Mérito Pedernestro ao senhor Eduardo Alves Fernandes, diretor da Escola Municipal Ari Barroso, em Cordovil, por seu expressivo desempenho, tendo alcançado o primeiro lugar no ranking do segundo segmento, 6º ao 9º anos, com a nota 5,9 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 803 de 2010, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de Mérito Pedernestro à senhora Luciana Landrino, diretora da Escola Municipal João de Deus, na Penha, por seu expressivo desempenho, tendo alcançado o primeiro lugar no ranking do primeiro segmento, do 5º ao 8º anos, com a nota 7,8 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotado o prolongamento, passa-se a ordem do dia pela ordem, o nobre vereador Adilson Pires. Pela ordem. Senhor presidente, senhores vereadores e cidadãos que se encontram nas galerias, essa questão de ordem tem o objetivo de informar que nós conversamos há alguns instantes com o prefeito sobre o primeiro projeto da pauta, que é uma mensagem que trata da alteração do regime de aposentadoria dos servidores do município. O projeto que foi enviado pelo prefeito à Câmara, é sempre bom a gente esclarecer que há uma intenção no projeto, que é a intenção de tratar da aposentadoria dos futuros servidores da Prefeitura e não dos servidores que hoje já estejam exercendo suas atividades. Mas compreendendo que houve, enfim, uma série de dúvidas com relação ao projeto, e o projeto está na pauta com o regime de urgência, o que leva a Câmara de Vereadores a ter que tratar esse projeto sobrestando a pauta, ele tem que ser tratado na frente de todos os outros. Nós conversamos com o prefeito compreendeu de pedir que nós retirássemos o pedido de urgência do projeto, para que esse projeto não sobreste a pauta, que a Câmara possa continuar tratando das outras matérias, e esse projeto ser tratado com a devida calma que deve-se tratar um projeto desse. A Câmara está voltando hoje do recesso de 30 dias. Os vereadores estão chegando aqui hoje, vendo esse projeto na pauta como primeiro projeto de votação com regime de urgência, o que causou da parte de vários vereadores a preocupação legítima, enfim, de não ter compreendido bem, de não saber exatamente do que se trata o projeto. Então, eu queria dar esse esclarecimento, primeiro, da intenção do projeto que foi enviado, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que, como existem essas dúvidas que foram apresentadas, há algumas informações que estão sendo passadas aos servidores que não são informações corretas,
não são as informações corretas. Então, no meio de uma situação de informações contraditórias e não corretas, e que se passam informações que às vezes deixam as pessoas preocupadas, em pânico, achando que pode, com esse projeto, atingir os atuais servidores, repito, que não atinge, mas em respeito a essa relação que a Prefeitura e o prefeito Eduardo Paes vem mantendo com os servidores, é que nós pedimos a ele concordou com a solicitação que nós fizemos, está sendo, então, retirado o pedido de urgência desse projeto para que ele seja tratado com a devida calma e com a devida discussão que ele merece do plenário e junto com os servidores do município do Rio de Janeiro. Muito bem. Após os merecidos aplausos, com a palavra, pela ordem, nobre vereador Carlos Caiado. Presidente, obrigado pela ordem. Enfim, bem objetivo aqui com dois assuntos. O primeiro dele é que eu encaminhei uma emenda ao plano diretor, que foi publicado ontem no jornal o Globo, uma notícia, e hoje também, e essa emenda que trata do fechamento de varandas. O nosso relator, Roberto Monteiro, prevaleceu o voto favorável à emenda. Eu queria destacar que foi publicado no jornal o Globo, nada tem a ver com a emenda proposta por mim. Essa emenda, ela vem em virtude de um anseio da sociedade do Rio de Janeiro, da população, que trata do fechamento de varandas. E o Globo trata essa emenda como puxadinhos. E nada tem a ver a minha emenda com puxadinhos. Pelo contrário, o projeto de lei que eu apresentei em 2005 e fiz uma audiência pública, até diversas audiências públicas, e uma delas foi em novembro do ano passado, teve aqui o CREA, teve o IAB, teve o próprio representante da Secretaria Municipal de Urbanismo, a vereadora Andréa Gouveia Vieira também fez parte da mesa. Enfim, nós discutimos esse projeto de lei que trata exclusivamente do fechamento de varanda, sem descaracterizar a varanda, sem incorporar o apartamento na varanda e com material retrátil, que não dá a característica como fechamento de varanda. Há uma necessidade muito grande na nossa cidade, por ser uma cidade com bairro litorâneo, né, e ao mesmo tempo com prédios altos que interferem no lazer, na maneira de que a pessoa pode sofrer com a questão do vento, da segurança. Então, a gente apresentou essa emenda para achar muito importante para a gente ter aqui na cidade do Rio de Janeiro, e não é puxadinho, pelo contrário, a mais-valia que nós aprovamos aqui na Câmara Municipal, ela autoriza a cada morador fazer o que bem entender. O nosso projeto não, a nossa emenda dá um padrão para a cidade e, ao mesmo tempo, não altera a fachada e, ao mesmo tempo, também tem que ser permitido pelos condomínios que seja feito esse fechamento. E, ao mesmo tempo, não pode caracterizar como fechamento definitivo. Então, é isso, queria deixar claro aqui que essa emenda trata isso, depois nós vamos discutir novamente sobre isso. E, ao mesmo tempo, também, quando a gente fala do servidor é um patrimônio que nós temos na cidade do Rio de Janeiro. Eu não entendo porque o prefeito Eduardo Paes está maltratando o servidor, não entendo mesmo. E eu acho que não temos nem que discutir essa matéria, porque não há discussão. Essa matéria é um absurdo com o servidor, com o futuro servidor, tira o incentivo do servidor ir para o poder público, vamos tirar os bons quadros para o servidor, para o serviço municipal, tirar, e nós não podemos admitir. É um projeto que é uma vergonha ser apresentado pelo prefeito aqui na Câmara Municipal. O Democrata teve à frente, na gestão do prefeito Sadamar, sempre defendendo o servidor, e aqui na Câmara Municipal não vai admitir que esse projeto vá para frente. É por isso, mesmo sendo retirado, e o líder do governo foi bem sensível ao apelo de todos os vereadores, eu peço, presidente, que eu acho que não tem nenhuma discussão esse projeto, inclusive eu peço verificação de quórum, por indignação esse projeto está hoje na pauta como regime de urgência. Peço verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo nobre vereador Carlos Caiado.
A presidência solicita aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Solicitada a verificação. Registro de presença dos senhores vereadores. Falar contigo. A presidência pede aos senhores vereadores presentes que registrem suas presenças. A presidência vai encerrar a verificação. Encerrada a verificação. Presente, 14 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.